Bom, Edson, então vamos iniciar aí. Boa noite, Edson. Pessoal, post aí depois. Vamos iniciar então nossa primeira web aula da UC de Eletrônica Aplicada. Essa então é a primeira UC do módulo específico 2. Então, esse módulo específico 2 vai englobar essa UC, né, de Eletrônica Aplicada. Depois a gente vai passar por manutenção de compressores, depois por instalação, operação e manutenção do sistema de refrigeração comercial, depois por instalação, operação e manutenção do sistema de refrigeração industrial. Então, a gente vai passar aí por essas 4 Cs, né? Bom, nessa UC de eletrônica aplicada, a gente vai ficar mais restrito ali aos conhecimentos básicos na eletrônica. O que é eletrônica de fato, pessoal? A eletrônica, você vê que hoje ela é aplicada em todas as áreas, né? Então, você vê na área automotiva, né? A eletrônica é feita para fazer o gerenciamento de combustível, melhorar a eficiência energética do motor, né, para trazer economia de combustível. E também a questão de adequação à legislação ambiental de emissão de poluentes. Nos aparelhos, por exemplo, eletrodomésticos, é também questão de eficiência energética, também automatização de processos, e para atingir ali alguns objetivos, né? E no ar-condicionado não é diferente, a gente vai utilizar o eletrônica no ar-condicionado, porque para melhorar a eficiência energética, né? No caso aí, melhorar o meu COP, né? Que é o coeficiente de performance. E a eletrônica, pessoal, nada mais é ali do que manipulação de sinal. Então a gente recebe um sinal, geralmente é um sinal elétrico, né, e faz a manipulação dele. Ou pode ser um sinal físico ali, uma temperatura, uma pressão, faz uma transdução, ou seja, faz uma tradução do meio físico para o meio elétrico e faz a manipulação e sai ali um sinal de saída. Né? Dado um sinal de entrada, gera-se um sinal de saída. Esse sinal de saída é o que eu desejo. Né? Isso é feito na eletrônica. A eletrônica é para isso. Né? Então, por exemplo, no circuito eletrônico, a gente utiliza capacitor como filtro. O capacitor serve para fazer filtragem de sinal, né? Diodo ali, então a gente serve para fazer essa manipulação do sinal. Deixa eu compartilhar a tela e mostrar para vocês como é que a nossa unidade curricular. Então, pessoal, a gente começou aí no dia 12/5, vai até o dia 12/6. Então aqui o monitor Thiago colocou esse aviso aqui. Bom, na semana que vem, pessoal, a gente vai ter aí a Semana da Indústria, né? Então a gente vai ter aí da segunda até sexta-feira, sempre nesse horário das 18h30 às 21h, a gente vai ter essa programação aí, né? São palestras, né? Então, no lugar da web aula, a gente vai ter essas palestras aí, pessoal, muito enriquecedora, que vai trazer aí, agregar valor para vocês. E ele gera um certificado, é gratuito, ele gera, você inscreve, né, faz a inscrição depois você gera ali um certificado. Bom, pois bem, então a nossa OC vai começar no dia 12, começou no dia 12 de maio, vai até o dia 12 de junho. A gente tem duas atividades na plataforma, que é a SAP 1 e a SAP 2, vou mostrar até para vocês, creio que você já deve ter feito uma aí, eu acho que uma aula foi no dia 16/5, já é esse sábado. E as web aulas estão aí, pessoal. Vão ser 4 web aulas aí, sendo suficiente. É uma carga horária relativamente baixa. Aqui, pessoal, não é o intuito a gente virar um expert na eletrônica, até porque é uma única UC, tem como a gente abordar tudo da eletrônica, né? Se vamos abordar tudo, aí tem que ser um curso próprio, não um curso técnico de eletrônica. A gente vai ter uma noção de como funcionam essas questões aí de sinal na eletrônica, né? Bom, então deixa eu falar das SAPs aqui, depois eu vou até fazer uns exemplos para vocês aí. Então, a primeira SAP que a gente tem aí, ó, é analisando para funcionar bem. Então, vamos ler o contexto aí e ver o que que isso pede. Bom dia, João. Ao telefone, você relatou um problema de funcionamento em um equipamento elétrico, que ocorre todos os dias no horário de maior consumo de energia inicial, quando todos os equipamentos são ligados pela primeira vez, entre 8 e 9 horas da manhã. Podemos ir até o equipamento para que eu possa fazer as medições necessárias? Bom dia, sim, vamos até o setor onde fica o equipamento. Vejam, para análise adequada sobre um problema funcional em um equipamento eletroeletrônico, a manipulação correta dos instrumentos de medidas elétricas é fundamental.
Então, muitos erros ocorrem devido ao uso inadequado do equipamento de medida ou por suas escalas estarem descalibradas, levando à interpretação errônea do nível e de intensidade da grandeza desejada. Bom, então, quais parâmetros devo observar para a manipulação correta de tais instrumentos? Então, para consolidar a utilização correta dos equipamentos de medida e também a aferição de escalas, é importante realizar as medidas em diferentes grandezas elétricas e diferentes topologias de circuito. Bom, então, pessoal, nessa etapa EAD nada mais é daquilo que vocês fizeram em sala, no caso, e na primeira aula presencial. Então, vocês vão fazer um relatório. Vocês vão fazer um relatório, eu sei que talvez muitos não devem ter tirado foto, mas pode fazer um desenho de esquema elétrico aí, elaborado na folha A4, foto do circuito montado, se quiser fazer o desenho do circuito, pode também. Todos os resultados observados na montagem das duas topologias, as fotos das medidas obtidas com multímetro na montagem da primeira topologia e fotos da forma de onda observada com osciloscópio na montagem da segunda topologia. Bom, então aqui, pessoal, o que vocês fizeram na aula presencial, né? Foi fazer lá um circuitinho com duas topologias, uma utilizando a fonte contínua e a outra fonte alternada. Vou montar ela aqui com vocês. Eu tenho um programinha aqui que é o o FluidSim, que eu consigo fazer circuito elétrico nele. Antes de ir, deixa eu só pegar a minha colinha, roteiro até esse mesmo roteiro eu repassei para o professor da aula presencial. Só pegar ele aqui, pessoal, rapidinho. Bom, olha só, então deixa eu compartilhar aqui. Então a gente tem aqui, ó, as duas topologias. Vou montar ela, inclusive, aqui, ó, no FluidSim. Vou abrir um novo arquivo aqui. Esse FluidSim aqui, pessoal, ele é a versão 6. Então, essa versão 6, ela tem, além da parte de pneumática e hidráulica, ela tem a parte elétrica também muito desenvolvida. A gente consegue até desenvolver elétrica automotiva nesse software, né? Então, aqui foi o seguinte, ficou até a versão que a gente via aí do FluidSim era o 3.5, depois passou uns aí, até agora está na versão 6. Essa versão 6 aqui, pessoal, é paga, então a gente só consegue, ela não tem uma versão estudantil igual tem a 3.5. Então vocês vão achar ela somente instalada nos computadores lá do Senai. E outra coisa também, as versões antigas não tem, né, essa parte elétrica, né? Então deixa eu abrir um novo arquivo aqui. Beleza. Bom, então vamos colocar aqui. Depois eu coloco os nomes aqui. Bom, então a primeira topologia lá, utilizar uma matriz de contato, realizar a montagem de um circuito com 3 resistores em série. Então, os resistores devem possuir um valor de 560, 1 kΩ, 2,2 kΩ. Então, vamos para a parte elétrica aqui. Ó.
Aqui, ó, resistência. Então, são em série, né? 1, 2 e 3. Bom, eles aqui não tem. Eu posso então, colocar o. Ó, então, o primeiro é 560 ohms. Ah, eu também, ó, posso colocar aqui, posso colocar o display e unidade, deixa eu ver. Ó, 560 ohms. Deixa eu colocar um pouquinho para cá, esse aqui um pouquinho para cá, mais distante. O outro é de 1 kΩ, então aqui ele é quiloohm, então é 1 kΩ, tá aqui. E o outro é de 2,2 quiloohms, então 2,2. Beleza, 2,2 quilômetros. Então tá aí as três resistências, né? 560 ohms, 1 quiloohm e 2,2 quiloohm. Eles estão em série, vocal alimentar com auxílio de uma fonte de 12 volts de tensão contínua. Então, 12 volts está aqui, ó. Cadê a tensão contínua? Aqui, ó. Aqui, então, posso colocar o 12 volts. Coloco aqui, beleza, 12 volts. Bom, então após a montagem do resistor, vou colocar aqui, ó. Então, vem aqui, pronto. Montei o circuito, certo? Montei o circuito. Ah, bom, o que que eu faço agora? O que que eu faço? Vou medir a queda de tensão. É, então, a queda de tensão, pessoal, nada mais é do que o quê? Medir a voltagem, né? Aqui também tem uns medidores, ó. Deixa eu ver se eu acho eles aqui. Então, voltímetro. Vou pôr um aqui, outro aqui e outro aqui. Eu vou pagar aqui pelo. Então, tenho que ligar aqui e ligar um aqui, certo? Aí eu venho aqui, conecto esse aqui, conecto esse outro aqui, venho nesse aqui, conecto aqui. Pronto. Aí o que? Eu vou medir a tensão e a corrente. Ah, também tem que medir a corrente. A corrente eu coloco aqui, né? Já que a corrente é em série. Vou, vou fazer um. Rotacionar aqui, vou colocar aqui, ó. Bom, aí o que que eu faço, pessoal? Venho aqui em Home, coloco Start. Pronto, é aqui eu tenho então a tensão em cada um. Se você for somar aqui, tem que dar os 12 volts, né? Então, o que que é aqui, ó? Ah, então, lá, 1,79 mais 3,19 mais 7,02. Opa, deu 10, ó. Então, mas por que que deu 10, não deu 12? É porque aqui, pessoal, no software, se a gente for ver aqui, ele vai ter o fio aqui tem uma certa resistência. Não, tá vendo? Ó? Então, tem um certo diâmetro, tem um certo, tá vendo? Ó, tem uma resistência também. Então, que a gente pode lembrar que não está totalmente ideal. Então, vai ter uma queda de tensão, principalmente da fiação, né? Então, quanto mais distante, mais eu vou ter essa resistência. Quer ver se eu aumentar demais aqui, ó, acho que talvez dá até um, deixa eu ver se, não teve essa diferença toda, não. Deixa eu ver se eu aumentar demais e extrapolar aqui.
Ainda não teve. Então tem que ser uma distância ainda bastante considerável para que de fato aqui ele altere a resistência e a tensão aí, né? Aí você fala, professor, não estou muito convicto que eu fiz, né? Eu quero tirar a prova dos 9. Simples, pessoal. Como é que você faz aqui? Você soma, né? Então, o que que você faz aqui? Soma. Vamos lá, 560, 1 quilômetro é 1.000 e dois ponto quilômetro é 2.200. Então, 3.760. Essa aqui, então, é a resistência. Tensão, né? 1 é igual a R vezes I. Se a minha tensão é 12, a minha resistência é 3.760, então a minha corrente é 12 dividido por 3.760. De fato, olha lá, 0,003 ampere. A gente for ver mesmo, tá 0,003. Eu quero a queda de tensão, por exemplo, no 560 ohms. Então, se eu já tenho a corrente e tenho a resistência, eu tenho a tensão. Então, a tensão é 560, ou perdão, resistência vezes a corrente, que é 0,003. Dá 1,68. Dá essa diferença aqui, pessoal, 0,0 alguma coisa volts, é, não é tão relevante assim. Agora, se desce já na casa aqui do 1, até vírgula, aqui já, após a vírgula ali, não tem tanta diferença. Como eu falei, aqui a gente já considera, hum, a gente já considera aqui a espessura do fio, né? Então, aqui a gente tem o de 1 kΩ, então, olha lá, 1.000 vezes 0,003, vai dar os 3, e o 2,2 vezes 2.200, na verdade, 2.200, 0,3, 6,6. Dessa diferença mesmo, pessoal, não se preocupe com isso. Bom, qual outro... Tem um aplicativo, pessoal, que ele é gratuito também, faço essa recomendação a vocês, é esse daqui, ó. É o Tinkercad. Bom, o Tinkercad, pessoal, não sei se estão vendo, ele é da Autodesk. Então, ele é da mesmo fabricante do AutoCAD. Então, tá vendo que ele tem ali, ó, faz programação, é como se fosse um Arduino. Você consegue, tá vendo, programar em Arduino, fazer a programação, fazendo a projeção em eletrônica, tá vendo? Então, aqui, pessoal, e é gratuito. Esse é o, né? Então, aqui, ó, eu tenho um exemplo, ó, unir componentes. Vou fazer um login aqui. Deixa eu ver se meu. Então tá aqui, ó. Se você quiser criar um do zero, também pode. Aqui ele já tem, ó, tá vendo? Ele tem aqui os componentes, ó, então aqui é a fonte. Aqui eu tenho o protoboard, né, pessoal? Então, por exemplo, ó, o fio positivo vermelho energiza a parte positiva e o fio preto energiza a parte negativa. Aí, para ter conexão, agora eu quero energizar essa linha aqui, eu venho para cá, ó. Aí eu não dá aqui, que aqui está no mesmo potencial, tem que vir para cá. Aí eu venho, por exemplo, eu arrasto aqui, ó. Então arrasta aqui. Aí eu pego um fio aqui, ó, e jogo, pode jogar para cá, ó. Pronto. Aí, deixa eu ver se eu, aí, por exemplo, eu coloco um LED aqui, é uma botoeira, funciona ou não. Tá vendo? 9 volts. Então aqui eu consigo fazer a simulação aí. Tem os componentes, ó, então tem resistor,
tem bateria, né, as baterias de 3, do tipo moeda, tem Arduino, tá vendo, pessoal? Então, aqui é o céu é o limite. Quiser fazer, por exemplo, esse circuito aqui, ó, dá para fazer também, ó. Então, aqui a gente aumenta, ó. Então, a gente pode pegar uma bateria de 12 volts, por exemplo. Esse dava, não sei se tem uma de 12, acho que vai ter uma de 9. É, vai ter que ser de 9 mesmo, pessoal, não tem jeito. Aqui, ó. Aí aqui, se você quiser girar, então aqui eu tenho positivo e o negativo. Ah, eu quero colocar a cor certa. Então, o vermelho é o positivo e o preto é o negativo. Pode. Aí você vem, só pegar aqui, ó, o positivo, conecta aqui. Aí aqui é o seguinte, você pode trocar a cor, ó. Vem aqui, vermelho. Aí vem aqui, conecta o negativo. Aí aqui eu venho e troco com o preto. Opa, seleciono, né? Seleciono, preta, beleza. Bom, e aqui, pessoal, eu posso colocar então os resistores. Então, eu venho aqui, eu coloco um resistor aqui, ó. Então, por exemplo, eu vou ligar um aqui, aí eu vou coligar um outro aqui. Posso colocar também assim, ó. Aí, o que que eu posso fazer aqui, ó? Aí eu venho com um fiozinho aqui, então, conecto aqui, ó. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar preto, mas... Pronto. Aí, o que que eu posso fazer? Aí, eu posso pegar deixa eu só simular aqui, né? Deixa eu ligar o multímetro. Então, eu vou mudar na tensão. Eu vou colocar na tensão. Eu vou colocar, ó, não energizei corretamente. Aí, aí que eu estou apanhando aqui, pessoal. Mas dá para você simular aqui, certo? Então, tem que mexer aqui de novo. Eu meio que desaprendi a mexer em protoboard mesmo, físico. Bom, pessoal, então esse era o Tinkercad. Ele é gratuito. Pode fazer aqui também. Até para vocês quiserem mexer também, ó. Dá para simular qualquer coisa aí. Quer simular alguma coisa de Arduino aí, microserver, motor corrente contínua, LED, também sensor de umidade, é simulação mesmo. Geralmente não tem esse equipamento de eletrônica aí, né? Bom, e a outra topologia, pessoal, só para a gente fazer aí é a. Deixa eu parar aqui. Eu vou colocar ele aqui também. Então, a gente vai também ter uma matriz de contato, a gente vai fazer a segunda topologia. Então, agora a gente vai ter 3 resistores.
Então, vamos montar aqui, ó, 3 resistores. Pegar esse e um terceiro aqui. Então, vão ser os dois de 2,2 quiloohms. Então, 2,2 quiloohm. Mostra aqui, dá OK. E quiloohm, 2,2 quiloohm. Vem aqui, dá OK. E aqui é 560. Então, aqui, ó. Os dois resistores que possuem o valor de 2,2 quiloohm devem estar em paralelo, enquanto o de 560 está em série. Vou alimentar o circuito. Vou alimentar o circuito com um gerador de sinal. Cadê o gerador de sinal? Tá aqui, ó. Gerador de função. Eu só ver isso aqui que eu tenho um outro gerador de função. Ver se eu acho ele aqui. Aqui, ó. Vai ser isso aqui mesmo. Então, um gerador de sinal. Então, ajustar para prover um sinal senoidal. Então, vai ser um sinal senoidal. Então, aqui, seno, frequência de 200 Hz, em uma tensão de pico a pico de 4 volts. Então, amplitude aqui, 4 volts. Aqui vai ser zero. Então, eu vou colocar aqui para lhe mostrar. Ó. Então, é 200 Hz, 4 volts. Deixa eu só pôr isso aqui para baixo um pouquinho. Bom, eu vou utilizar um osciloscópio, né, bem como as características do sinal senoidal sobre os resistores. Então, vou colocar aqui, vou ligar aqui. Esse aqui vai estar em paralelo. Certo? Vou usar um osciloscópio. Aí o osciloscópio aqui é o seguinte, ó, deixa eu... Peraí, pessoal, deixa eu só ver aqui. Ah, vou ver só o osciloscópio aqui, deixa eu ver se eu acho ele. Hum,
Se eu não me engano, pessoal, deixa eu ver o osciloscópio. Então, eu vou colocar ele aqui, ó, para funcionar. Ah, tá aqui, pessoal, ó, osciloscópio. Meu Deus. Então, o osciloscópio, eu vou colocar ele em cada um dos sinais aqui. Eu vou colocar ele aqui. E também aqui, ó. Opa, aí. Então, aqui eu vou ajustar ele. Ó, essa aqui é a escala vertical, ó. A escala vertical aqui, pessoal, lá, 0,6 volts por divisão. Então, 0,6 vezes 1, 2, 3, 4, 5, vai dar 3, né? Então, aqui 3 ponto alguma coisa vai dar 4. Aqui tem 4. E aqui, pessoal, a escala horizontal, ó, é 0,1 milissegundo por divisão. Posso alterar aqui, ó, ou também posso vir alterar aqui, ó. Aí eu deixo na frequência original, ó. Bom, se eu tenho a frequência, se eu tenho a frequência, eu tenho, por exemplo, o período. O período é um sobre a frequência, então é 0,05. Deixa eu fazer aqui as contas, 1 por 200, né? Então, a 0,005. É 5 milissegundos, ó. Então, tá aqui, ó. Então, a cada 1 segundo aqui, eu vou ter 200 Hz, ó. Então, eu vou ter 200 Hz aqui. Aqui ainda continua 0,6, ó. Aqui é 0,6, 1,2, 1,2, 1,8, 2,4, aí 2,4 vai ser 3 ali, né? Vai ser 3, 1, 2, 3, 4, 5, vai ter 4, né? Aí vai ter aqui a tensão, vai ser a tensão aqui conforme, né? E aqui também, ó, olha lá, certo? Então tem aí o osciloscópio para ver a oscilação no sinal. Ok, pessoal, deixa eu ver, deixa eu só mostrar a outra SAP. Então aqui, pessoal, é justamente o relatório dessa atividade. Vocês têm alguma dúvida aí, pessoal? Algum questionamento? Tenho não, professor, tenho não. Certinho? Então vamos para a próxima. Aí a segunda, do mesmo jeito, vocês vão fazer outro experimento no protoboard, só que agora voltado para a fonte de diodo. Chama verificando a fonte de alimentação. Vamos entender aqui, ver o que que fala essa SAP. Então, vamos lá, Augusto. Bem, tudo certo. E aí, conseguiu solucionar o problema do equipamento elétrico? Sim, adotei como prática inicial verificar o circuito de alimentação interno do equipamento, já que muitos problemas ocorridos em equipamentos eletrônicos podem ter origem em seus circuitos que provêm a alimentação interna aos demais componentes eletrônicos que compõem o projeto do equipamento. Então, mas agora estou com dúvidas quanto ao nível de alimentação correto de entrada de um circuito. Bom, você sabe que os retificadores de tensão de onda completa são topologias que fazem parte de um circuito de alimentação de equipamento eletrônico. Entendi, muito obrigado e até mais. Então, fico à disposição para eventuais dúvidas. Então, do mesmo jeito, pessoal, vocês vão fazer esse circuito aqui, ó, que é um retificador de tensão de onda completa. Vou dar um exemplo, um inversor de frequência. O que que é um inversor de frequência? O inversor de frequência ele não modula a velocidade, tá? Ele não suaviza a partida, né, e a parada.
Então, o que que ele faz? Ele vai modular a frequência, já que eu não consigo mudar parâmetros que são físicos e eles não têm como fazer mudança. Então, por exemplo, número de polos do motor, a tensão, então eu vou modular a frequência. Então, nessa modulação da frequência, eu consigo alterar então a velocidade, tempo, enfim, os parâmetros ali que eu de fato eu consigo manipular para dar a devida alteração ali de velocidade conforme eu queira. Bom, e essa retificar e então como é que funciona na prática, pessoal? Então, o que que é um inversor de frequência? Eu recebo o meu sinal de entrada, né? Geralmente ali é o meu sinal trifásico, 220, 380, 440 volts. Então é 440 volts ou 380 na frequência de 60 Hz. Vou pegar esse sinal e vou colocar ele na ponte retificadora. Então esse sinal ele vai ser contínuo ali, uma onda senoidal, vai passar por um diodo, uma ponte de diodos. Vão ser 4 diodos ali, que vai pegar aquele sinal que ele oscila tanto na parte positiva quanto na parte negativa. Então ele vai pegar a parte negativa, vai jogar para cima e ele vai digitalizar esse sinal. Então ele vai ser aquele sinal curvo ali de seno, ele vai ser quadrado, vai ser quadrado ali. Então ele retira a parte negativa e deixa só a parte positiva. Ele vai então fazer uma onda quadrada, então ele vai digitalizar esse sinal. Só que, claro, o meu sinal lá no final, esse sinal ele vai ter que passar do inversor de frequência, ele vai ter que ir lá para o meu motor, conforme o sinal que eu pedi. Então, eu quero que o meu motor, sei lá, tenha a velocidade a metade da nominal. Então, ele tem que fazer a manipulação nesse sinal, que o sinal que, então, que a correspondente dele de frequência seja a metade para que a velocidade então caia pela metade lá no motor. Então ele vai fazer essa manipulação na ponte de diodo para chegar na velocidade que eu desejo. Então vai passar na retificadora, vai manipular e no final vai sair com a velocidade reduzida. Só que esse sinal digital, ele não vai no motor. O motor não reconhece esse sinal digital, só conhece o sinal senoidal. Então tem que converter de novo esse sinal, passar para ele de digital para analógico. Então ele vai ser um sinal senoidal com frequência pela metade. Mas justamente quando chegar no motor, ele vai ter a metade do que eu programei. Aí vai modular. Então ele vai fazer essa conversão, né, de digital para analógico e joga lá na saída que é meu motor. Deixa eu só ver aqui, pessoal. Vou pegar um circuitinho pronto aqui que acho que facilita. Deixa eu só ver aqui. Então tá aqui, pessoal. Ó. Deixa eu só, peraí. Deixa eu só achar também aqui o. Bom, pessoal, então o que seria a segunda aula presencial que vocês fariam, então, o relatório? Isso aqui também já é repassado para o professor. Então, o que vocês vão fazer, ó? Uma matriz de contatos realiza a montagem de um circuito retificador de onda completa em fonte e capacitor de filtro. Então, você vai utilizar um diodo do tipo UN4004, esse diodo aqui que a gente tem, né? Esse diodo aqui, ó. Então, esses aqui são os diodos, ó, um N4, isso aqui é o 4007. Para realizar a montagem do retificador de completa em ponte. Aqui está em ponte, certo? Vou utilizar um capacitor eletrolítico de 100 microfarad. Então, aqui não tem um capacitor, eu coloquei para uma resistência. Então, você coloca um capacitor aqui, ó. Ao invés de ser uma resistência, você pode colocar, por exemplo, um capacitor.
Então, onde está o capacitor aqui, ó? Vou colocar um capacitor de quanto? 100 microfarad, ó. Vou colocar aqui de 100 microfarad, é isso mesmo, 100 microfarad. Certo? Tá aí, ó. 100 microfarad. Na saída de retificador, conectar um regulador de tensão, que é esse daqui, ó. Regulador de tensão. Na saída do regulador de tensão também, conectar um resistor de 1 kΩ. Então, você pode colocar aqui um resistor na saída do regulador. Se quiser colocar aqui também, pessoal. Então, por exemplo, alimentar a ponte retificadora de tensão utilizando um gerador de sinal com ajuste de frequência 60 Hz. Então, posso colocar aqui 60 Hz. Então, 60 Hz e tensão de pico de 12 volts. Vou colocar 12 volts. Deixa eu colocar... Espera aí. Eu quero esse aqui. Esse. Frequência, beleza, é isso aqui que eu quero. Frequência e amplitude. Bom, você pode colocar na saída do regulador de tensão, que é aqui. Bom, então você pode colocar um resistor aqui de 1 kΩ. Deixa eu só... Então, 1 kΩ. Beleza, 1 kΩ aqui. Posso colocar o osciloscópio aqui, ó. Então lá, utilizando o osciloscópio, ó, mediu... Posso colocar tem um osciloscópio já aqui, né? E vou colocar um aqui também. Deixa eu pegar o osciloscópio e colocar ele aqui. Certo? Coloca aqui o osciloscópio. Desligar o circuito, retirar do mesmo capacitor de filtro. Então, nesse primeiro momento, posso retirar o capacitor aqui, ó. Então, desconecto ele, não tem problema. Não, primeiro vamos fazer ele aqui com o circuito, né? Então, vamos lá, vamos pegar ele aqui. Peraí. Então, tá aqui, ó. Tá. Olha lá o sinal, ó. Vou ajustar ele, ó. Olha lá, ó. Ó, e o meu sinal de entrada aqui, ó. E que é o meu sinal de entrada. Então, o que que meu capacitor faz, né, pessoal? Ele praticamente retilina mesmo. O meu capacitor no circuito eletrônico, ele serve para filtro, né? Ele vira filtro, ele modera o meu sinal. E a resistência também, ele serve também para algumas coisas. Ele serve para proteção, né, para dar queda de tensão para proteção.
Então, por exemplo, alguns componentes, então, por exemplo, o próprio diodo, o diodo, ele tem aquela tensão de ativação, que é 0,7 volts. Então, mesmo uma tensão pequena aí, no caso de 12 volts, ela ainda é considerado grande. Você pode queimar o diodo só com essa tensão baixa. Até 9 volts também é perigoso. Então, tem uma fórmula eletrônica que você o quê? Dimensiona a resistência, né? Você dimensiona o resistor para proteger o diodo. Então, na eletrônica, a gente tem esse recurso, que é o que? Dimensionar um resistor para proteger os componentes eletrônicos. Então, por exemplo, proteger um diodo, proteger um amp-op, né, que é um amplificador operacional. A gente pode proteger também o LED. O que é o LED? O LED é um diodo, só que é um diodo especial, que é luz emissora de diodo. Então, ela é um diodo que emite luz, né? Então, aquela luzinha que a gente vê do LED é a função do diodo, só que é uma outra, ela tem uma outra tensão de ativação e você também precisa proteger aquele LED, para ele não queimar por causa da tensão, ele não tolera uma tensão alta. Então, beleza, vamos fazer aqui, ó, o desligo. Então, agora eu vou parar meu circuito, vou retirar o capacitor aqui, ó. Então, eu venho aqui e vou retirar o capacitor. Cortei ele. Agora eu vou ligar o sinal de novo, ó. Vou ligar e ver como é que está o sinal, ó. Ó, viu que o meu sinal ficou totalmente diferente, ó? Então, vou fazer de novo, ó. Com o capacitor, ó, com o capacitor. Ó como é que é meu sinal, ó. Com o capacitor. Agora, sem capacitor, ó. Vou tirar o capacitor aqui, ó. Meu sinal é contínuo, normal. O capacitor é como se ele estivesse realmente tirando, filtrando meu sinal, tá vendo? Bom, beleza. Então eu ligo novamente o circuito, volto a desligar novamente, conecto. Ó. Então desligo, coloco de novo. Então vem aqui e conecto de novo. Beleza. Ah, religo o circuito e meço novamente. Então você está vendo, ó, está fora do circuito quando está presente. Vamos desligar o circuito, retirar agora apenas um dos diodos que forma a ponte retificadora. Então agora eu vou retirar um dos diodos aqui, ó. Vou retirar esse, ó. Eu venho aqui, vou só tirar ele aqui, ó. Eu vou desconectar os fios aqui. Vou ligar aqui, ó. Pronto. Então, eu tirei aqui e coloquei, ó. Então vou desligar e agora eu vou de novo. Opa, peraí. Aqui, ó. Tirei um dos diodos, ó. Tá vendo? O meu sinal, ó, tá vendo o sinal que deveria vir para baixo, não vem? Então, esse é o circuito de um, ó. É, vou desligar de novo. Volto agora com o diodo que eu tirei. Eu tava vendo? Vou colocar novamente, ligar o circuito com o circuito completo. Então, observe a diferença. Então, é só para vocês verem a diferença de um circuito para o outro. Então, pessoal, o que vocês vão fazer? Vocês vão montar isso lá no. Aí vocês vão ver mesmo lá no osciloscópio. É bem bacana mesmo mexer no osciloscópio. Você vê essa manipulação de sinal. É bem interessante mesmo. Aí vocês entendem mesmo quando vai pegar uma placa lá. Por que que tem um. Por que que tem esse capacitor? Por que que tem esse resistor? Por que que tem esse diodo? Por que que tem esse amplificador, né? Ah, não tem aqui um amplificador operacional, mas, por exemplo,
cardiograma, eletrocardiograma, então aquele sinal que a gente vê do nosso batimento cardíaco, se a gente for pegar mesmo na tensão natural do nosso corpo, é uma tensão bem pequenininha. Então aquele sinal, pessoal, a gente não consegue enxergar. Então a gente precisa amplificar esse sinal. Então a gente utiliza um amplificador operacional. Então o eletrocardiograma pega aquele sinal nosso e amplifica. Aí fica naquele desenho bonito que a gente vê do nosso batimento cardíaco. Então é amplificado para poder a gente enxergar o sinal. Senão a gente não enxerga o nosso sinal, porque a nossa eletricidade, a nossa bioeletricidade é muito pequena, na ordem ali de nanovolts, picovolts, é muito pequeno. Então a nossa voltagem é extremamente pequena, né? Então aí a gente precisa ampliar para poder. Aí tem, claro, né? Por isso aí tem uma PIOP, e aí você pega um circuito, você começa a entender, por que que tem isso aqui? Por que que tem esse diodo? Por que que tem esse LED? Por que que tem isso aqui, né? Você aí consegue enxergar o porquê de alguns componentes da eletrônica. Ok, pessoal. Então, o que vocês vão fazer também, aí referente da segunda aula, é fazer um relato de aula, fazer ali um texto e entregar. A mesma coisa lá da SAP 1. Tá bom, pessoal? Vocês têm alguma dúvida, questionamento aí? Edson, Jefferson? Bom, pessoal, então é isso. Finalizo a aula aqui por hoje. Bom, qualquer dúvida, então, estou à disposição. Vou desejar a vocês aí uma boa noite, ok, pessoal? Fiquem com Deus e até a próxima semana. Obrigado, professor. Até a próxima. Tchau, tchau aí, pessoal.